E aqui tem sido um dos nossos problemas. Uma coisa que é importante que a gente observe também é que, muitas vezes, a ética tem sempre aquela discussão, existe ou não uma ética absoluta, imperativa, que não pode ser contestada em momento algum. Eu lembro de Ariano Suassuna, ele relatando como é que ele decidiu manter sua fé católica. Ele, confrontado com a possibilidade racional do ateísmo, começou a refletir e foi a Dostoiévski, que pensou assim, se Deus não existe, como está nos Irmãos Karamazov, tudo é permitido. Ele pensou, peraí, mas tudo é permitido? Peraí, eu aceito tudo? E ele, relatando a sua experiência pessoal, diz assim, em dada altura ele falou, não, tem coisas que eu não aceito, que eu não acredito que são permitidas. Por exemplo, eu não admito que alguém estupre uma criança. Então, ora bolas, se eu não admito que alguém estupre uma criança, significa que nem tudo é permitido. Se nem tudo é permitido, Deus existe. Uma operação de lógica que levou Ariano Suassuna à sua própria fé. Cada um tem sua aventura de fé pessoal, com seu Deus, com seu interior, e assim vai responder por ela. De qualquer maneira, isso nos leva ao seguinte, essa ética absoluta que é colocada por Ariano Suassuna, que serviu para ele, não serve sempre para todo mundo. A ética, eu assisti uma palestra do desembargador Nalini de São Paulo, brilhante palestra, mas em que ele falava, mencionou em dada altura assim, não, porque se a gente falar em ética do criminoso, não é um absurdo. E eu vou pedir todas as vênias do mundo para discordar, dizendo que a ética está referenciada por um determinado extrato social, por um determinado grupamento geográfico, por uma determinada história. Assim descobriu Nietzsche, assim estudou Foucault, assim nos mostra a convivência diária com as pessoas em vários campos. Então, nós podemos ter, inclusive, aquela situação absurda de que um traficante pode ser ético, pode ser bom pai, por exemplo, pode cuidar bem da sua prole. A gente olha, mas que absurdo. Ou então a gente pode perceber o seguinte, que existe uma ética da classe média que é diferente da ética do pobre. Existe a ética do desesperado. A ética do desesperado é sobreviver para pegar oxigênio e continuar. Se precisar segurar em quem estiver do lado, ele segura, porque é o desespero que faz a busca daquela respiração necessária. Então, existem sim, na minha modesta opinião, éticas referenciadas por seus contextos. E aí nós chegamos a um problema, que se a gente percebe que a ética é uma construção, como é que a gente pode tomar uma boa decisão ética, no caso da maioridade, por exemplo, que para mim é uma decisão que envolve mais do que política, criminológica, penitenciária, da infância e da juventude, envolve uma decisão ética profunda que nos diz que país nós queremos ser. Eu até coloquei como epígrafe de um texto uma frase de Eduardo Galeano. Nós dizemos não a esta mediocridade. Dizemos não à redução da maioridade penal. Agora, se existem éticas referenciadas por seus contextos, como é que se resolve isso do ponto de vista de uma nação? E aí nós vamos cair no acordo ético nacional, que é a Constituição brasileira, que ela colocou em seu preâmbulo que o Brasil se constitui em Estado democrático destinado a... O Brasil não é um artefato institucional, jurídico, uma construção ficta que existe para contemplação intelectual. O Brasil se cria, o Estado brasileiro se cria como ferramenta de trabalho para atingir um objetivo. E está lá na Constituição qual é? Assegurar direitos sociais individuais, liberdade, segurança, bem-estar, igualdade, justiça, nos fundamentos, dignidade da pessoa humana, nos objetivos, sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, promover o bem de todos. Então, independente das referências que tenhamos para nossos contextos éticos, nós devemos perceber que existe uma diretriz na qual nós, principalmente operadores do direito, sejamos quem sejamos aqui dentro, tenhamos qual patente tenhamos aqui dentro, sejamos apenas cidadãos, nós temos obrigações com que deixamos colocar, com que nos comprometemos como dever do Estado brasileiro, que é a construção solidária de um país melhor. E dizendo assim, eu percebo que a ética, ela pode mudar a realidade.
se a gente passa a debater essa questão sobre essa ótica, passa a perceber o fundamento que deveria estar regendo essa discussão, e não faz discussão de varejo, e faz discussão de atacado, a gente pode aí sim perceber de um ângulo mais largo o que está acontecendo no Brasil de hoje. Agora, existe uma questão fundamental na ética. Nietzsche tem aquele discurso que eu considero terrível sobre o que ele considera uma doença moral do cristianismo, que é o seu amor pelo mais fraco. Discurso esse que pode levar a crueldades imensas, e inclusive, haja inspiração legítima ou não, já levou a terríveis atrocidades na história da humanidade. Mas essa piedade, esse amor, essa vontade do outro, no melhor dos sentidos da alma, isso é o que fundamenta a ética. E aí eu fiquei pensando, será que Nietzsche nunca parou para pensar no que é um ventre materno? No que é um colo de mãe? No que é aquela mãe que pula dentro da lagoa, disposta a morrer, mas o meu filho não morre? Isso é ética. Isso é ética. E a ética será sempre essa posição de renúncia a alguma coisa. Renunciar a um bem agora. E nessa questão da infância e da juventude, é curioso a gente lembrar que o discurso se interpenetra com discursos muito momentosos, como o do meio ambiente. O discurso do meio ambiente é o seguinte: você deixa de consumir hoje para você preservar o amanhã. Você deixa de ter certos confortos hoje que o império do petróleo te fornece, que aqueles carrões do óleo diesel te fornece, e passa a andar com algo menor, mais lento. Renuncia e aí você consegue ética. Agora, como é que a gente constrói no Brasil um discurso ético coerente, mesmo partindo da premissa constitucional? Porque também, há pouco ouvimos o doutor Guaraci, depois o doutor Talvani, falando com brilhantismo, e doutor Najib primeiro, sobre a diferença entre o idealizado e o realizado. Está na Constituição, e daí? Está escrito no papel, e daí? Está escrito no ECA, e daí? Nós temos que promover a construção ética concreta, fazer com que ela nasça das palavras e passe à realidade. E aí, no Brasil, nós temos que perceber o que macula a nossa construção. Primeiro, a nossa colonização, todos nós sabemos, não houve transmigração, que é o termo usado por Faoro, por Darcy Ribeiro, para descrever como é que chegamos a ser uma colônia. Houve uma feitoria, para onde mandaram pessoas que iam fazer comércio, e aqui se permitiu, à margem da moral católica vigente, que houvesse aquela política do cunhadismo, como Darcy Ribeiro denomina. O chefe tribal permitia que suas filhas e irmãs casassem com o branco, que chegava, o conquistador recém-chegado, para que assim se pudesse, então, ter alguma forma de prestígio naquele momento. Então, o Brasil já é marcado por um desvio ético inicial. Depois nós temos a questão da escravidão. A escravidão que escraviza o senhor e que escraviza o escravo. A escravidão que anula a humanidade do escravo e anula a humanidade do senhor. A escravidão que faz da negra um objeto sexual, seja pela força da violência física, seja pela força da circunstância. Isso macula a construção ética nacional. Então, há vários outros fatores, eu não vou querer me alongar sobre eles para a gente caminhar mais rápido,